Meus irmãos, nós estamos alegres? Como que você está? Você está bem? Como é que foi o seu dia? Foi tranquilo? Corrido? Tribuloso? O importante é que o Senhor nos concedeu graça para vencê-lo mais uma vez e, portanto, Ele nos reúne, nos ajunta e aqui nós estamos para o louvor de sua glória. E eu estou muito feliz pelo convite que me foi feito, podendo retornar a esta linda igreja, retornar à comunhão desses santos. Louvo a Deus pela vida de Leandro, que nos abriu essa porta também. Obrigado, meu querido irmão, que o Senhor o abençoe. Quero agradecer ao irmão Daniel, meu parceiro, meu irmão, meu amigo. Acho que eu só estou aqui por causa dele, né? Na verdade, só estou aqui porque Deus soberanamente quis assim. Ele me escolheu e a sua boa mão me conduziu aqui. Eu estou entre vocês e eu espero que, de fato, eu seja uma bênção para cada um de vocês. Que o Senhor, Ele seja bondoso com cada um de nós nessa noite. Que a sua graça, mais uma vez, nos alcance, nos fortaleça, nos renove, nos estimule e nos encoraje a continuar caminhando e servindo a Ele nessa vida cristã que é tão difícil, cheia de percalços, dificuldades, surpresas. Mas se Ele for conosco, como eu sei que Ele é, não tenho dúvidas disso, nós chegaremos ao fim no soberano prêmio que Ele já reservou para cada um de nós. Amém? Eu espero que vocês estejam felizes também com a minha presença. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Daniel, sirvo na Igreja Assembleia de Deus, ali na Rua Sofia, em Nilópolis. Hoje me acompanha ali o nosso Ministério de Louvor, esses lindos rapazes e moças. Entre elas está ali a mais bela, minha esposa, não desmerecendo minhas outras filhas ali. A minha esposa também é linda, me acompanha. Na ocasião anterior ela não esteve comigo, mas hoje ela está, com a graça de Deus, e eu sempre tenho a oportunidade de dizer, e gosto de dizer, que aonde eu vou, eu faço questão que ela me acompanhe. Afinal, Deus nos uniu e somos um. É impossível nós vivermos separados. Mas ela está comigo hoje. Deus seja louvado por isso, gata. Aleluia. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, por gentileza. Na luz do Evangelho de João, capítulo 3. Fico feliz também de poder rever alguns rostos conhecidos. Está lá atrás meu irmãozão, Sérgio. Está ali a irmã Márcia. Eu não imaginava que eu ia falar dela, mas eu vou falar dela, a irmã Márcia. Está sempre lá me curtindo, comentando, me acompanhando no Facebook. É um prazer revê-la. E outros irmãos que também, desde a última vez que estivemos aqui, têm mantido contato conosco. E é uma alegria poder estar entre vocês, no lugar onde nós somos acolhidos e recebemos amor. E é tão bom quando a gente sente esse amor, esse carinho. E, de fato, é algo que eu recebi aqui no ano passado. Foi ano passado, né? No ano passado. E mais uma vez nós recebemos. É perceptível a graça de Deus nessa comunidade. À luz do Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero fazer a leitura apenas do verso 1 ao verso 8. Embora todo o texto do capítulo 3 seja importante para a nossa compreensão e o nosso entendimento do que está sendo tratado por Jesus no capítulo 3, o tempo não nos permite falar de tudo, mas falarei apenas de algumas coisas que considero importantes em relação àquilo que está sendo trabalhado nesse mês, nessa sequência de preleções, a despeito do tema que está sendo proposto para todos nós. Achamos, irmãos? Diz-nos assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu:
em verdade digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Graças a Deus por esta palavra. Queridos irmãos, nós temos a facilidade de frequentemente nos utilizarmos de termos modernos para entendermos alguns aspectos que nos parecem ser muito confusos. E não é tanto diferente no que diz respeito ao termo que estamos utilizando, conversão. Mas eu particularmente tenho uma dificuldade com esse termo, uma vez que esse termo ele não nos explica tudo, nem muito menos nos traz o sentido real do que ele está pretendendo falar à luz dos textos sagrados. Ao invés de utilizar o termo conversão, uma vez que o ato de converter e de convergir na sua etimologia traz o sentido de que aquele que deseja este tipo de mudança e transformação, pois essa, de fato, é a definição da palavra, ele pode, por si mesmo e por sua própria força, produzir mudanças e transformações que ele julga serem necessárias. E, portanto, a minha dificuldade com esse termo se dá a despeito disso, porque nós entendemos de que nenhum tipo de mudança e transformação pode nos alcançar se Deus não nos der ela generosamente, bondosamente, misericordiosamente. O termo conversão ele está muito mais relacionado a um tipo de sinergismo do que propriamente um monergismo. Porque o sinergismo nada mais é do que o emprego de força. Não apenas o desejo e a motivação, mas, de fato, a liberdade para produzir esta força e gerar com esta mesma força a mudança que desejamos para aquilo que nós, de fato, queremos modificar. No entanto, eu sou mais inclinado a utilizar o termo que, com maior frequência, nós vemos no texto bíblico, e a Bíblia, ela utiliza esse termo com muita frequência e repetidas vezes. Novo nascimento ou regeneração. São os dois termos que os textos sagrados se utilizarão e nos cansarão a fim de transmitir-nos uma ideia que não apenas deve ficar no campo da informação, não apenas trazer a nós apenas curiosidade, mas dobrar o nosso intelecto, dobrar a nossa vontade, dobrar, de fato, o nosso interesse, não apenas em saber e conhecer o que isso tem a ver, o que isso se relaciona conosco, o que isso tem a ver conosco, mas, de fato, fazer com que nós compreendamos e assimilemos absolutamente tudo que o novo nascimento e a regeneração nos ensina. E é justamente isso que Jesus está tratando com esse Senhor. E o que eu quero, contando com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito, é poder demonstrar e tentar, de fato, ensinar por que o novo nascimento ele é necessário, ele é tão necessário para cada um de nós. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer, e essa é uma dificuldade que todos nós convivemos, e essa dificuldade, ela pode nos conduzir a alguns erros, alguns enganos, e uma falsa compreensão a despeito do próprio novo nascimento, da regeneração, que é um elemento sine qua non para tudo aquilo que diz respeito às coisas espirituais. E o que seria importante, em que nossa atenção deve agora ser redobrada. Nós, em absoluto,
não estamos diante de pessoas, ou devemos considerar, de que os crentes em Jesus, alcançados pelo Evangelho, eles estão impregnados de mundanismo em si. Não que isso não seja uma verdade, isso é uma verdade. Mas o problema não é que estes crentes estão impregnados de mundanismo. A questão é que nossas igrejas, elas estão recheadas, abarrotadas de pessoas que não nasceram de novo. E por que isso é importante? E por que é importante nós considerarmos e entendermos isso? Porque nós retiraremos, de fato, a responsabilidade da igreja, porque o problema parece que está com a igreja. O problema está com a liderança da igreja. Não que os nossos púlpitos cumpram e venham, de fato, cumprir com a sua responsabilidade na anunciação do Evangelho. Mas há também uma grande responsabilidade com todos aqueles que compõem a comunidade dos santos. Há uma grande responsabilidade de todos nós. Então não somos nós que estamos impregnados de mundanismo em nós. Somos nós que não nascemos de novo. Porque à medida que nós somos convertidos em Cristo, à medida que nós somos transformados no poder do Espírito de Deus, nós deixamos, nós abandonamos, nós nos desprendemos de hábitos que faziam parte de nós, na nossa antiga natureza. E isso deve também ser considerado por cada um de nós. Um homem foi procurar Jesus, e aqui eu não quero gastar tempo com considerações que são periféricas e desnecessárias para nós. Quando nós nos dobramos ao texto de João, capítulo 3, nós percebemos que existe alguém que era autoridade de Israel e que estava muito interessado na mensagem de Jesus. Esse é o interesse de Nicodemo. Não há por parte dele, e eu não quero gastar tempo aqui, a despeito de estar com vergonha, estar tímido, querer procurar Jesus de noite. Essa não é a questão. A questão é que ele estava interessado na mensagem de Jesus. E o seu interesse foi justamente o meio pelo qual o conduziu em direção a Jesus, a estar com ele e querer ouvir dele mesmo qual era a sua mensagem, a realidade daquilo que ele estava falando. Ele queria dar uma atenção especial às palavras de Jesus. E nós bem sabemos de que se nós, de fato, queremos dar atenção a algo que julgamos importante, nós precisamos nos livrar daquilo que nos embaraça e tira a nossa atenção. Precisamos nos desfazer daquilo que tira o nosso foco. E Nicodemos, ele é bastante sábio em fazer isso. E ele está diante de Jesus. A sua motivação o conduz a estar diante dele. Ele agora está diante de Jesus. E ele vai dizer a Jesus que não tem dúvidas de que Jesus é enviado de Deus por causa da sua mensagem. E aqui vai começar o diálogo de Jesus com Nicodemos, porque o que Nicodemos demonstra a Jesus é que ele, Nicodemos, não tem um coração convertido. Ele não tem um coração regenerado. O objeto da sua apreciação está distorcido. Não é Cristo. Não é Jesus. Não é ele, a pessoa encarnada, o verbo vivo, o Filho de Deus. Não é o interesse de Nicodemos. E, portanto, Jesus vai gastar tempo com este homem a fim de fazer com que a sua percepção, a despeito da mensagem salvífica, possa ser direcionada a quem de direito. E quem é este alguém? É Jesus. E Jesus, ele vai dizer no versículo 3, ele vai responder às palavras de Nicodemos: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele vai ser preciso, objetivo, claro, ao estabelecer para Nicodemos de que ninguém pode ter acesso ao reino de Deus se este mesmo alguém não nascer de novo. Por uma leitura desatenta desse texto,
algumas coisas podem nos passar desapercebidas. No entanto, duas palavrinhas são utilizadas no verso 3 do capítulo 3 para demonstrar o que Jesus está ensinando a Nicodemos, está dizendo a Nicodemos. Primeiro ele vai dizer, em verdade te digo que ninguém pode. A palavra utilizada aqui no original grego é dunamai. O que João está partilhando com cada um de nós, porque Nicodemos também é uma prefiguração de cada um de nós. Jesus não está falando apenas para Nicodemos, também está falando para nós nessa noite. O que Jesus está dizendo é que ninguém é absolutamente capaz de produzir para si mesmo este novo nascimento. Ninguém pode, através do seu próprio esforço, ninguém pode, e aqui é importante nós retornarmos às palavras de Pedro, através das suas ações de justiça, essas obras meritórias de justiça, ninguém pode, por si mesmo, por sua própria força, por seu esforço, por seu interesse, pelo desejo do seu coração, produzir este novo nascimento. Todos nós somos incapazes disso. Por quê? E Jesus vai responder utilizando a outra palavrinha, nascer de novo, anotem, que é justamente ser gerado, concebido do alto. Este novo nascimento que nós recebemos através do Evangelho, e de fato, entendendo que o Evangelho é a palavra encarnada, sendo o próprio Cristo Jesus, nenhum de nós receberemos esse novo nascimento, seremos gerados, se o próprio Deus não produzir em nós esse novo nascimento. Quando Jesus vai dizer isso para Nicodemos, começa a crise de fé de Nicodemos. Aqui começa a crise de fé de Nicodemos. Porque o que Jesus vai dizer para ele é algo em absoluto impossível. Dentro da concepção que Nicodemos tem, como fariseu, de entender a salvação. Pois o fariseu, ele compreende a salvação à luz da própria lei. Mas está sendo apresentado a ele um outro caminho, uma outra mensagem. E as palavras de Jesus vão conduzir Nicodemos a fazer uma pergunta. Eu já ouvi muita gente considerar Nicodemos ignorante. Não há ignorância de Nicodemos aqui quando ele vai fazer essas duas perguntas. A palavra, a maneira como Nicodemos reage ao que ele está ouvindo de Jesus, faz com que ele faça duas perguntas de maneira irônica. Ele é irônico aqui ao fazer essas perguntas a Jesus. A primeira pergunta que ele faz: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? A reação de Nicodemos é aquela mesma reação que nós comumente vemos no seio da igreja. Sabe aquelas pessoas que são irônicas? E às vezes é difícil você engolir uma pessoa irônica, sarcástica, não é verdade? A gente tem essa dificuldade. Meu Deus, eu fico perturbado com pessoas sarcásticas. Quem é que não fica? Você não é melhor do que eu, não. E o sarcasmo de Nicodemos vai fazer com que ele faça essa pergunta. Pode um homem velho nascer de novo? Pode ele retornar para o ventre de sua mãe e nascer novamente? O que Nicodemos está dizendo para Jesus é que é impossível que alguém possa renascer fisicamente. É impossível que alguém possa alcançar uma nova natureza. Isso é o que Nicodemos está dizendo para Jesus. No entanto, Jesus ele vai afunilar essa questão. Ele vai tornar essa questão um pouco mais pontual, a descrever para Nicodemos como se dá esse novo nascimento. Primeiro nós já percebemos e aprendemos com Jesus, e ele vai deixar bem claro para Nicodemos, como está dizendo para nós, que todos nós estamos incapazes, impossibilitados de produzirmos pela nossa própria força este novo nascimento. Porque este novo nascimento ele é um ato puramente divino e voluntarioso do próprio Deus. É Deus quem faz isso. Jesus já deixa isso muito claro para Nicodemos. Versículo 5 do capítulo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo,
Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é conectando a sua mensagem à mensagem profética de Ezequiel, capítulo 36. Jesus está repetindo as palavras de Ezequiel dentro do texto de João, capítulo 3. Em Ezequiel 36, o que Deus vai fazer por meio do profeta é anunciar, dizer que Ele mesmo, o Senhor, Ele produziria esta mesma transformação em seu povo. E aqui não está relacionado exclusivamente a Israel, mas todos aqueles que seriam salvos por sua própria vontade. Esse lavar da água, ainda que muitos doutrinadores e pais da igreja tendem a dizer, discorrer e falar que trata-se do batismo, eu caminho um pouco mais com outros doutrinadores que acreditam de fato que o que Jesus está dizendo aqui é que todos nós, ao alcançarmos o Evangelho, entendermos, compreendermos e absorvermos, tomarmos para nós esta mensagem como uma mensagem verdadeira, recebendo este novo nascimento, de fato, todos nós somos lavados. E essa lavagem é uma lavagem completa. É aquela lavagem que nos limpa de tal maneira que se torna imperceptível qualquer tipo de sujeira que haja em nós. E é isto que Deus está dizendo através de Ezequiel no capítulo 36. Ele, o Senhor, lavaria todo o seu povo, limparia o seu povo. E esta ação se daria por esta lavagem espiritual, por intermédio do poder do seu Espírito Santo. Esta é a mensagem. Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, a mesma mensagem do profeta se repete de fato. Todos aqueles que alcançados forem pela mensagem do Evangelho serão lavados de seu pecado, serão redimidos de seu pecado, terão seus pecados expurgados, anulados, aniquilados. Por quê? Porque quem faz isso é Deus. E esta obra divina, ela não é apenas poderosa, ela é perfeita no que tange a nossa própria natureza. Ele muda quem nós somos. E à medida que Ele nos muda, não deixa em nós resquício de quem nós éramos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Não apenas há necessidade de todos nós sermos lavados, limpos, purificados, como isso se dá em absoluto por meio do Espírito de Deus. Por quê? Porque esta transformação, este novo nascimento, é uma obra exclusiva do Espírito de Deus. É Ele quem faz isso, é Ele que produz isso. É Ele que, de maneira tão poderosa, profícua, pontual, cirúrgica e maravilhosa, faz-nos tornar quem nós devemos ser em Cristo Jesus, novas criaturas. E por que é necessário nós não apenas sermos lavados, mas também sermos transformados pelo Espírito? E aqui cabe a nós atenção ao texto paulino de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10, é o seguinte: porque ninguém pode entender as coisas do Espírito se este mesmo não for conduzido pelo Espírito de Deus. Nenhum de nós conseguiremos compreender as coisas espirituais se nos faltar o Espírito de Deus. Se todos nós não formos imersos nessa transformação espiritual, ficará difícil para cada um de nós entendermos aquilo que é espiritual. E o reino de Deus, ele é algo puramente espiritual. O homem natural, ele só entenderá e compreenderá as coisas que são naturais. As coisas que são comuns
a sua própria realidade. Mas aquilo que diz respeito está no campo da realidade espiritual. Só o Espírito de Deus pode nos conduzir a compreender essas coisas que parecem então absurdas e loucura para todos aqueles que estão alheios e fora dessa realidade. Para nós é a coisa mais compreensível, porque o Espírito de Deus faz-nos caminhar por este caminho e tudo para nós é puro, é límpido como um lindo rio. É claro para cada um de nós. Não há dúvidas. Porque o Espírito de Deus faz-nos compreender todas essas coisas. E Nicodemos está ouvindo isso. Ele está ouvindo atentamente isso, mas Jesus não vai parar por aí. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No capítulo 1 do mesmo Evangelho, nós perceberemos nas palavras do evangelista que todos que fomos alcançados por esta maravilhosa graça, recebendo agora esta nova vida que possuímos na vida de Cristo Jesus, nascemos não pela vontade do sangue, não pela vontade da carne, capítulo 1, versículo 14, mas pela vontade de Deus. Deus soberanamente decide fazer isso conosco. Ele decidiu fazer isso comigo, decidiu fazer isso com você. E Ele só o fez para que todos nós pudéssemos ter acesso a uma única coisa. Jesus deixa claro aqui: ninguém, absolutamente ninguém que não nascer de novo pela lavagem da água e pelo Espírito de Deus poderá ter acesso ao seu reino. Nenhum de nós acessaremos a maravilhosa, gloriosa presença de Deus em seu reino se nós não obtivermos este novo nascimento. Não, impossível. Impossível. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo, o vento sopra onde quer. E ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus deixa bem claro para Nicodemos de que há uma grande liberdade em Deus por meio do seu Espírito em fazer isso. Ele é livre para promover essa transformação. Estamos impossibilitados por nosso próprio desejo de conduzir o Espírito a fazer alguma coisa que nos venha interessar. Nem a nossa maior e melhor vontade pode forçar o Espírito de Deus a fazer aquilo que queremos. E, lamentavelmente, nossas igrejas estão cheias de pessoas que acreditam nisso, firmemente nisto, de que elas podem conduzir a vontade de Deus. Que elas podem mudar sua decisão. Que elas podem direcionar o seu querer. Mas o que Jesus vai dizer para Nicodemos é que esta ação sobrenatural e espiritual do novo nascimento, essa regeneração que nos é dada gratuitamente por Cristo na cruz do Calvário, acontece pela vontade de Deus. E Ele é livre para fazer isso. Ele faz como quer, Ele faz aonde Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque Ele é Deus e Ele faz isso. O vento sopra onde quer e ninguém sabe aonde Ele vai. Esta é a liberdade que Deus Ele tem. Esta é a liberdade na ação de Deus para promover a quem Ele quiser este novo nascimento. Mas eu louvo a Ele, porque aqui nesta noite eu quero crer pela fé que existe uma reunião de pessoas que têm sido transformadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, e estão sendo conformados à imagem de seu Filho Jesus. Eu não quero ter dúvidas quanto a isso. Mas há grande inquietação em Nicodemos. A mesma inquietação que existe em Nicodemos é a inquietação que existe em nós.
o novo nascimento, de fato, ele é algo inquietante. Ele é inquietante porque ele confronta essa nossa miserável condição espiritual que temos. Todos aqueles que tiverem contato com esta palavra salvífica, tiverem contato com esta mensagem, tiverem contato com esta doutrina, de fato, ficarão inquietos. Entrarão em conflitos, ficarão raivosos, se sentirão desconfortáveis, por quê? Porque ela confronta a nossa natureza, quem nós somos. E nenhum de nós nos sentimos à vontade em ouvir que nós somos pessoas miseráveis. O pecador não consegue ouvir que ele é pecador. Nós temos dificuldade em assumir quem nós somos e o que de fato nós fazemos nessa condição caída. E por isso ficamos deste jeito tão desconfortáveis. E há desconforto em Nicodemos porque ele está sendo confrontado pela mensagem de Cristo. Há desconforto em seu coração porque ele agora está tendo contato com sua própria imagem, quem ele é. Ele está ouvindo de que todo o tempo em que ele guardou a lei não foi necessária, ele precisa nascer de novo. E isso vai gerar desconforto em nós. Porque acreditamos piamente que precisamos fazer alguma coisa ainda para alcançar o favor de Deus, para alcançar a sua graça. Ainda existem no meio da comunidade dos santos pessoas que estão lutando, se esforçando para produzirem para si aquilo que sentem tanta necessidade. Mas o que deveriam fazer, não fazem, que é dobrar os seus joelhos, reconhecer a condição que estão e se encontram, e então contar exclusivamente com a misericórdia de Deus e a sua bondade. Quando nós descansamos nessa realidade, no fato de que Deus, de maneira tão voluntária e livre, faz o que quer, com quem quer, da maneira que quer, nós encontramos paz. Porque entendemos o que é a graça. E entendemos de que maneira isso acontece. O novo nascimento é inquietante para Nicodemos. E também será inquietante para todos nós e para aqueles que também tiverem contato com a mensagem do Evangelho. A outra maneira pela qual o Evangelho, o novo nascimento, também se torna inquietante para nós, é que o novo nascimento não se refere a algo que é feito para nós. Que é algo que é feito para nós e não algo que nós mesmos podemos fazer. O novo nascimento é algo que Deus faz para nós, que Ele nos dá. O novo nascimento é um ato voluntário de Deus. E às vezes parece-nos absurdo o fato de pensarmos que não podemos fazer coisa alguma. Não é verdade? Às vezes nós sentimos a falta de alguma coisa. Não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que nós aprendemos com o texto sagrado é que a graça de Deus é suficiente. Isto é um ato gratuito de Deus. É Ele quem faz. É Ele quem dá. E, portanto, não devemos ficar inquietos, considerando que ainda precisamos fazer alguma coisa. Não, nós não precisamos fazer coisa alguma. Por quê? Porque o novo nascimento nos é dado por Deus gratuitamente. Essas são as inquietações de Nicodemos e também são as nossas inquietações. A outra maneira pela qual nós também nos sentimos inquietos com a mensagem do novo nascimento, com a mensagem da regeneração, porque nos sentimos desconfortáveis com a conversão, é que ela confronta em absoluto a liberdade de Deus. E de que maneira isso se dá? Quando nós
consideramos que outras pessoas não deveriam ser alcançadas da mesma forma como nós fomos alcançados. É possível isso acontecer? É possível sim. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Com pessoas que nos atribulam, com pessoas que nos confrontam, com pessoas que nos atormentam, com pessoas que nos perturbam. Algumas vezes somos assaltados pelo pensamento de considerar que estes indivíduos não são merecedores desta graça. De fato não são, como também não éramos. Mas Ele, através da sua perfeita obediência, fez com que esta graça fosse acessível na liberdade de Deus. E Ele faz isso voluntariamente com quem Ele quiser. E aqui há uma porção de pessoas que foram alcançadas por esta graça. E, portanto, temos que levantar as nossas mãos aos céus, glorificar a Ele e agradecer a Ele por aquilo que Ele fez e está fazendo, porque a sua obra não terminou. Porque a sua palavra diz de que Ele é fiel. Assim como Ele iniciou esta obra, Ele também será poderoso o suficiente para completá-la até o dia de Cristo. Por isso nós nos tornamos inquietos. E aqui eu quero concluir e mostrar de maneira bem clara o que Jesus partilha com cada um de nós. O porquê da necessidade de um novo nascimento. Há tanta necessidade de um novo nascimento, porque sem este novo nascimento, nenhum de nós conseguiremos adentrar ao reino de Deus. Nenhum de nós seremos introduzidos ao seu gozo sem que nasçamos de novo. E o novo nascimento é um processo que é realizado pelo Espírito de Deus de maneira livre. E Ele o faz para nos aperfeiçoar. E, portanto, nem sempre este processo será suave, será tranquilo ou será imediato. A transformação da nossa natureza, a transformação de quem nós somos, na maioria das vezes, será doloroso. Porque esta transformação, quando nos alcança, faz-nos conduzir ao caminho de renúncias, a deixarmos de lado nossas antigas paixões, nossos antigos desejos, deixar aquilo que nos traz profundo prazer, contentamento e alegria. E na maioria das vezes, tudo isto é pecado. E o que o pecado nos faz é nos escravizar, nos aprisionar, nos manter na condição que nós estamos. Por isso, o novo nascimento será algo tão doloroso para cada um de nós. Porque o novo nascimento também é algo cirúrgico. Porque ela mexe, ela trabalha nas profundezas de nossa alma, nas profundezas do nosso coração. Por isso é tão doloroso. Por isso é difícil. Vai gerar lágrimas. Vai gerar perdas. Mas tudo isso para a glória do Senhor e para nos fazer ter profundo deleite no fim deste maravilhoso processo. E o fim deste maravilhoso processo será os céus para toda a eternidade. E disso nós não devemos abrir mão, não podemos abrir mão, não podemos nos esquecer. Por isso o novo nascimento, ele é tão necessário. O novo nascimento também é tão necessário para cada um de nós, porque antes todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que o morto pode fazer na sua condição morte? Nada, absolutamente nada. Por isso o novo nascimento é tão necessário, porque o novo nascimento nos conduz a responder positivamente ao chamado de Deus. Aleluia! E quem nos faz responder a este chamado é o Espírito de Deus. E como nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com Lázaro. Ele estava morto, mas Jesus estava à porta e disse para ele: Lázaro, saia para fora. E como Lázaro respondeu? Ficando de pé. Sempre responderemos positivamente
a voz do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é eficaz no processo do chamado. Quando ele nos chama, não há como nós impedirmos a sua voz. Simplesmente nós nos colocamos em pés e nos direcionamos a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Ele é tão necessário porque nós estávamos mortos. E esta morte nos levaria, como leva o pecador, para uma morte eternal. Mas todos nós que ouvimos o chamado de Deus por meio do Evangelho, através do Espírito de Deus, ouvimos a sua voz, respondemos, e por isso nós aqui estamos, para o seu louvor, para a sua glória e para a alegria nossa. Aleluia! Por que o novo nascimento é tão necessário? Porque por natureza todos nós éramos filhos da ira. Todos nós estávamos condenados. Absolutamente todos os homens. Eles estavam condenados a esta morte. Como ainda se encontram e se encontrarão, se o Senhor não lhes der a revelação de sua mensagem. Sem o testemunho do Espírito é impossível compreendermos a realidade do reino de Deus, a realidade do Evangelho. Mas uma vez Cristo sendo testemunhado em nossos corações, nós o compreendemos e vemos a beleza de quem Ele é. E uma vez vendo esta beleza, nós nos dobramos a ela e uma vez dobrados, reconhecemos que de fato Ele é Senhor e fora dEle não há ninguém, nenhum outro que possa comparar-se a Ele. O novo nascimento é tão necessário porque sobre nós havia apenas condenação. Mas a ira de Deus foi satisfeita na cruz. Sobre o seu Filho Jesus, Ele recebeu toda a punição que cabia a nós. Em sua morte, como diz o apóstolo Paulo, nós alcançamos vida. Assim como todos nós morremos em um só homem, também por meio de um só homem, todos nós fomos santificados, fomos vivificados, recebemos e alcançamos vida. E o que hoje nós temos aqui é esta vida em Cristo Jesus. E devemos agradecer por esta vida, devemos louvar esta vida, devemos engrandecer esta vida. Porque o novo nascimento, ele é tão necessário. Porque sem ele é impossível buscar a Deus. Sem este novo nascimento é impossível buscar a Deus. E se nós não podemos buscar a Deus, nós também estamos impossibilitados de agradar. E nós vamos aprender isso com Jesus, alguns capítulos adiante, capítulo 6, versículo 37, versículo 44, versículo 65. Jesus ele vai dizer de que ninguém pode vir a Ele se o Pai não conceder isto. Se o próprio Pai não enviar o pecador até Ele. Todos nós estávamos impedidos de buscar e produzir esta salvação para nós. Mas gratuitamente o Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, ao ouvir a mensagem do Evangelho, obtivemos isso. E agora, através desta atração poderosa, eficaz, irresistível de Deus, sendo atraídos pelo seu profundo amor, nós aqui estamos desfrutando dessa nova vida. Impossível buscá-lo. O novo nascimento também é tão necessário para nós, porque sem ele nós estamos impedidos de agradar a Deus. Não podemos cumprir a sua vontade. Não podemos realizar o seu querer. Não podemos de fato agradá-lo. Satisfazê-lo em tudo aquilo que ele exige de cada um de nós em respeito ao nosso próprio comportamento como filhos. E obedecê-lo é o que mais lhe importa. Agradá-lo é o que mais lhe importa.
E algumas coisas nós aprendemos com as Escrituras que agradam a Deus. É interessante quando Jeremias ele vai escrever no seu livro, capítulo 9, versículo 24, versículo 25, ele vai dizer que o rico não se glorie na sua riqueza. Que o forte não se glorie na sua força. No versículo 25, ele vai dizer: se existe alguma coisa pela qual todos nós devemos nos glorificar, devemos nos engrandecer, e gloriemos-nos no fato de conhecermos o Senhor e de compreender. Se queremos nos sentir seguros sobre a questão de que estamos agradando a Deus, de fato nos sentiremos seguros se estamos trilhando o caminho do conhecimento de Deus. Pois se nós não conhecermos como nós o agradaremos, se nós não o conhecermos como poderemos cumprir a sua vontade, impossível. Se existe de fato alguma coisa na qual nós devemos nos gloriar antes. E por que nós nos gloriaremos? E por que nos alegraremos nisso, em conhecer a Deus? O Senhor ele vai responder na parte final do verso 25, capítulo 9 de Jeremias. Porque eu, o Senhor, me agrado disso. E como nós estamos tão pobres a despeito disso. Como nós estamos tão distantes disso. Como nós erramos tanto a despeito de um ponto crucial, central e valioso que é conhecer Deus. O profeta Oséias vai deixar isso claro para nós. Nós só erramos porque não conhecemos as Escrituras. Só andamos perdidos, inconstantes, vagantes, como cegos, à beira do caminho, porque não conhecemos a Deus. E enquanto não houver em nós o interesse de conhecê-lo e saber quem Ele é e o que lhe agrada, continuaremos perdidos, vulneráveis a toda e qualquer ação demoníaca, a toda e qualquer investida do diabo, estaremos vulneráveis. E se existe alguma coisa que o diabo tenta de maneira tão contenciosa e faz com que isso seja preciso, trazendo a si mesmo o resultado, é nos impedir de conhecer a Deus. Ele se utiliza de inúmeros meios e caminhos para nos impedir esse processo. Quantos somos nós aqui que desejamos ardentemente em nosso coração em fazer a leitura da palavra e não conseguimos? Quantos de nós, inúmeras vezes, nos levantamos pela manhã e decidimos, eu vou fazer meu devocional, mas na hora de fazer o devocional não conseguiu? Quantos de nós reservamos na nossa agenda, no nosso calendário, um tempo com Deus e na hora de cumprir com isto, nossa vontade foi fraca e nós não conseguimos? E é impressionante que quando nós desejamos essas coisas, o telefone toca, o Zap apita, o Facebook notifica, o vizinho aparece, o amigo manda mensagem, a mãe e o pai ligam, os primos aparecem. Quantos de nós não passamos por essas experiências e a gente acha que o diabo só age no campo das nossas tentações? Ele não apenas trabalha no campo das nossas tentações, mas ele se utiliza de todos os meios possíveis para nos afastar do conhecimento de Deus. Pois uma vez nos afastando deste conhecimento, estamos vulneráveis e, portanto, ele pode fazer com que cada um de nós venhamos cair em nossas muitas fraquezas. E nós falhamos. Nós precisamos ser resilientes, precisamos ser decididos.
Mas esse desejo jamais chegará ao seu propósito se nós não buscarmos em Deus o auxílio por meio do seu Espírito para vencermos essas questões. Enquanto considerarmos que cada um de nós somos capazes de vencermos o maligno pela nossa própria força, vencermos as nossas tentações por nós mesmos, vencermos todas as nossas fraquezas pela nossa força, o que de fato acontecerá conosco é que nós seremos não apenas afligidos, mas derrotados no meio do caminho. Se existe outra coisa que nós aprendemos com a Escritura, que nós de fato agradaremos a Deus, é no ato de obedecer. E a obediência nos faz, de fato, absolutamente, sermos abençoados. E nós aprendemos isso com a sua palavra. Deuteronômio 28, se não me falha a memória, versículos 1 e 2. Levítico também vai nos ensinar de que se nós não guardarmos os mandamentos e os estatutos do Senhor, que Ele mesmo ordena, nós estaremos impossibilitados de receber a sua chuva para toda uma maravilhosa colheita. Enquanto filho de Deus, cada um de nós devemos ser fortes e decididos no ato de obedecer a Deus. Por isso o novo nascimento é tão necessário. E o novo nascimento não é apenas necessário para aquele que nunca ouviu a mensagem do Evangelho, para o pecador que está distante do Evangelho. O novo nascimento diz respeito a todos nós que também já nascemos. Porque este novo nascimento, a realidade do novo nascimento, tem que exigir de nós um comportamento que o próprio Deus exige de sua palavra. E o que Ele exige de nós é que sejamos responsáveis ao ponto de nos santificarmos, pois sem a santificação, nenhum de nós veremos Deus. E eu sei que você quer isso. Você quer ter acesso ao reino de Deus. Você quer agradar a Deus. Você quer se sentir plenamente satisfeito e ter a certeza de que também está satisfazendo o próprio Deus. Mas isso só será possível, meu irmão, se nós aprendermos com o próprio Cristo Jesus. De fato, importa-nos nascer de novo. E nós só conseguiremos nascer de novo se formos lavados e se no ato deste lavar contarmos também com o Espírito de Deus. Não é na nossa própria força, não são em nossos próprios braços, não são através dos nossos métodos, não são através de nossos pensamentos, não são através de nossas decisões. É na dependência exclusiva do Espírito de Deus, contando com a graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus, acreditando de que nós chegaremos ao fim daquilo que Ele propôs para nós, porque Ele tem nos ajudado neste caminho. Que o Senhor, nosso Deus, possa de fato abençoar a todos nós e que vocês, meus queridos irmãos, sejam abençoados, ou tenham sido abençoados nesses dias que seguiram. Que o Senhor seja gracioso conosco, bondoso conosco, misericordioso com cada um de nós. Que o novo nascimento não seja apenas uma informação. Que o novo nascimento seja uma realidade que cada um de nós busquemos enquanto filhos. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e meu muito obrigado. Amém.